Muito bom dia, queridos irmãos, irmãs. Nesta manhã de domingo eu cumprimento vocês com a paz do Senhor, desejando que esse momento que nós vamos passar juntos edifique o seu coração, console a sua alma e enriqueça a sua vida espiritual. Nós estamos finalizando a série de estudos Pessoas como Nós. E foi uma série de estudos bem rica, porque nós contemplamos em personagens do Antigo Testamento exemplos para as nossas vidas hoje. No domingo passado, nós vimos Uzias, o rei que se tornou forte demais. Uma história muito semelhante à do rei Salomão. Se você ainda não viu, clica lá no nosso vídeo que você vai assistir esse estudo. E hoje nós vamos falar de um rei cujo nome é muito parecido, mas a história é bem diferente e bem distante de Uzias. É Josias, o menino que reinou. Josias, o menino que reinou. E com esse estudo nós vamos estar finalizando essa série e a partir do próximo domingo nós vamos começar uma nova série de estudos que eu vou anunciar para vocês. E nesse momento eu gostaria então que vocês orassem comigo, pedissem a bênção de Deus, a unção de Deus para o nosso estudo. Senhor Deus Pai, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado, a tua provisão, a tua paciência, a tua misericórdia, a tua compaixão. Muito obrigado pela tua presença em nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor faz e tem feito por nós. Mas nós cremos, ó Deus, que nesse momento o Senhor quer falar aos nossos corações através da vida de Josias. E nós pedimos a tua bênção, a tua direção, a tua unção, para que este momento seja realmente muito especial. Nós te agradecemos, nós já te louvamos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, hoje nós vamos dar início ao nosso último estudo da série Pessoas como Nós. Nós vamos ver a história de Josias, o menino que reinou. E essa história nós estamos nos baseando no texto de 2 Crônicas, do capítulo 33, 21 até o 34, 2, melhor dizendo 34, 3. Daqui a pouquinho nós vamos estar lendo o nosso texto básico para a nossa meditação. Mas eu pesquisei para ver se em outras histórias e em outras culturas há histórias de crianças que foram coroadas, monarcas ainda muito cedo. É claro que nós temos na nossa história, do Brasil, um caso desse. Mas eu consegui coletar 5 casos, 5 histórias de monarcas que ascenderam ao trono ainda durante a infância. O primeiro deles é Tutankhamon, ou Tutankhamon, o rei menino, como ficou conhecido, tornou-se o 13º faraó da 18ª dinastia egípcia aos 9 anos, sucedendo seu pai, Akhenaton. Apesar da pouca idade, ele foi guiado por conselheiros de influência como o general Orembe e o grão-vizir Ai. Então, são crianças que assumiam a sua colocação na história, mas que naturalmente não tiveram condições, não teriam mesmo condições de governar. Então, o reino era governado por conselheiros, pessoas que podiam conduzi-lo até ele alcançar a maioridade. Também Maria Stuart. Maria Stuart tornou-se rainha da Escócia com apenas 6 dias de vida, após a morte do seu pai, Jaime V. Enquanto ela crescia na França, seu reino era governado por regentes, incluindo a sua mãe.
Prometida a Francisco, futuro rei francês, ela casou-se aos 15 anos, mas acabou ficando viúva 2 anos depois. Aos 18 anos, ela voltou à Escócia e assumiu o trono. Olha que história fantástica, né? Terceiro caso é Pedro o Grande. Assumindo o trono russo aos 10 anos, Pedro tornou-se um dos mais visionários czares da Rússia. Conhecido por suas reformas, ele modernizou o país com inspirações ocidentais, mudando costumes, modas e até estabelecendo uma nova capital, São Petersburgo. Sua liderança fortaleceu a Rússia militarmente, consolidando o império como uma potência europeia. A quarta história é Puyi. Puyi ascendeu ao trono como último imperador da China aos 2 anos em 1908, encerrando a dinastia Qing. Com a queda do império, 3 anos depois, viveu por um período na Cidade Proibida até ser expulso e refugiar-se no Japão. Em meio a conflitos globais, ele foi restaurado como imperador fantoche, é uma expressão, né? Imperador fantoche na Manchúria, ocupada. Capturada pelos russos após a Segunda Guerra Mundial, ele voltou à China como prisioneiro de guerra. Anos mais tarde, foi perdoado e viveu como jardineiro até a sua morte em 1967. Agora sim, no Brasil, a quinta história é a história de Dom Pedro II. O último imperador do Brasil, Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos quando seu pai, Pedro I, abdicou do trono. Como era de se imaginar, uma criança de tal idade não poderia cuidar de um país como rei absoluto. Assim, o Brasil seria comandado por regentes até que o herdeiro completasse 18 anos. Era 23 de julho de 1840, quando o jovem príncipe Pedro II, então com 14 anos, foi considerado de maior idade, tornando-se assim imperador do Brasil por meio do que ficou conhecido como golpe da maioridade. Quer dizer, o nosso imperador já não começa muito aprovado eticamente, né? Mas assim foi a lei na época. E agora eu cito o caso de Josias, o rei de Judá, que é coroado rei aos 8 anos. Como eu disse, o nosso estudo é baseado no segundo livro de Crônicas, que vai do capítulo 33, 21 até o 34, 3. No capítulo 33, no versículo 21, começa assim: Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. À semelhança de seu pai, Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Mas ao contrário do seu pai Manassés, não se humilhou. Se você quiser conhecer a história desses 2 reis que não agradaram ao Senhor com seu reinado, você pode pesquisar nos capítulos anteriores a 2 Crônicas 33. E o capítulo 34 continua. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Aqui, então, um trecho da história de Josias. E o nosso versículo-chave se encontra em 2 Crônicas 34, 2. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, ou em outras traduções, Davi, seu pai, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Olha que tremenda a história deste menino que andou nos caminhos do Senhor e vai nos ensinar muitas coisas hoje. O alvo dessa lição, queridos, é demonstrar como o homem público deve ser comprometido com Deus e com o seu povo. Quer lição mais necessária na atualidade do que isso? Pessoas comprometidas com Deus, com a sua justiça, com a sua misericórdia, com a sua lei, com o seu amor e preocupado também,
claro, com o bem-estar do seu povo. A pessoa pública que governar nesses termos, ela vai fazer um bom trabalho. E depois desse estudo, nós queremos alcançar alguns alvos. Queremos que as pessoas compreendam melhor a vida de Josias e suas ações exemplares. E sentir que amar a Deus sobre todas as coisas é o que você deve desejar na sua vida. Desejar ardentemente fazer o que agrada a Deus. Andar com Deus e fazer a sua vontade. Buscar sempre um culto que agrada a Deus. Como eu sempre digo, são alvos ambiciosos, desafiadores, mas que nós devemos colocar em nossas vidas, para que nossas vidas agradem ao Senhor e desempenhem realmente o que Deus nos enviou para fazer. Que Deus te abençoe muitíssimo durante esse estudo. Deixa a sua Bíblia aberta aí e vamos consultando, a palavra e comentando a cada tópico. Quem era então esse menino que reinou em Judá? Josias foi rei de Judá e que reinou aproximadamente 31 anos, entre os anos de 640 e 609 a.C. A história do rei Josias na Bíblia está registrada em 2 livros, no segundo livro de Reis e no segundo livro de Crônicas, e além de ter outras referências nos livros do profeta Jeremias e Sofonias. Quando se fala em quem foi Josias, logo se faz referência a reformas promovidas por ele, que foram, sem dúvida, a marca do seu reinado. E o seu nome, Josias, significa Javé sustenta. E a mãe dele se chamava Jedida e parece que exerceu uma grande influência sobre o seu caráter e personalidade. Ele começou o seu reinado, como eu disse, com 8 anos, por um movimento popular que eliminou os assassinos do seu pai, conforme está registrado lá no segundo livro de Reis 21. Ele vinha de antecessores tumultuados, complicados, reinados que desagradaram ao Senhor, como eu disse no início, o reinado do seu pai, Amon, foi horrível, desagradou profundamente o Senhor, mas o do seu avô Manassés, a Bíblia diz que nunca teve um rei tão mau quanto Manassés. Graças a Deus que no final ele se humilha perante o Senhor, mas o reinado dele foi um desastre. Então esse menino vai herdar um reino complicado, um reino problemático, cheio dessas heranças malditas mesmo, tanto de família quanto de governos e etc. O profeta Jeremias fala que aprecia o reinado de Josias. Ele fala com calorosa apreciação sobre o reinado de Josias, quando ocupava o trono de Judá. E a morte de Josias se dá na famosa Batalha de Megido, e nós vamos falar daqui a pouco como ele morre. Mas nós vamos ver 4 grandes feitos que marcaram a passagem de Josias pelo trono de Judá. Preste atenção, fique ligado, para você não perder nenhum desses feitos que alteraram e melhoraram e santificaram a vida de Judá. Nós vamos ver, queridos, que uma coisa muito peculiar, muito interessante, foi que o nascimento do rei Josias, bem como a escolha do seu nome, foram previstos na época de Jeroboão I, está registrado lá em 1 Reis 13:2. A diferença temporal entre Jeroboão I e Josias é de aproximadamente 300 anos. E Deus já estava revelando que esse menino viria ao mundo e já teria este nome, cujo significado, como eu disse, é Javé sustenta. Que coisa tremenda, Realmente um enviado de Deus para ajudar. Josias foi um dos bons reis de Judá. Ele se interessava pelo povo, ele amava o seu povo, e quando ele tinha 16 anos, ele começou então a buscar o Deus de Davi. E ele era descendente do rei Davi. No 12º ano do seu reinado, com aproximadamente 20 anos de idade,
é que o rei Josias vai dar efetivamente às reformas em Jerusalém e Judá o seu início, alcançando inclusive o norte de Israel. É interessante notar que o profeta Jeremias começou seu ministério como profeta durante o reinado de Josias, no 13º ano, em aproximadamente 626 a.C. Olha que aliado maravilhoso Josias terá no seu reinado. Então, as reformas de Josias vão marcar o seu reinado. Embora possa se dizer que essas reformas promovidas pelo rei Josias tiveram suas raízes fixadas quando ele pessoalmente abandonou a idolatria e o politeísmo que dominavam a religião corrupta de Judá naquela época, tais reformas começaram a impactar a nação 4 anos depois e alcançou seu clímax no 18º ano do seu reinado, quando o livro da lei foi encontrado. O rei havia interrompido a adoração aos falsos deuses em Judá, destruindo os altares que serviam ao paganismo, como eu contei anteriormente. Ele também providenciou que o templo recebesse os reparos necessários, e foi durante essa época que o sumo sacerdote Ilquias encontra o livro da lei no templo. Então, nós vamos ver que o primeiro item é a purificação da nação. Ele estava com 16 anos quando começou o seu reinado efetivamente. Antes ele era apenas um símbolo, mas no 10º ano começou a purificar a Judá e Jerusalém. O que ele faz? Ele, com a descoberta do livro da lei, ele sente o quanto de coisas que estavam erradas naquele reino. Quantas coisas deveriam mudar para agradar ao Senhor. Ele primeiro derruba os altares dos Baalins, que são deuses falsos, despedaçou os altares de incenso, quebrou os postes ídolos, as imagens de escultura e de fundição, acabou com a idolatria. Os ossos dos sacerdotes que serviam a esses ídolos foi queimado sobre seus altares. O jovem rei, naturalmente, cercado por homens de profunda experiência religiosa e política, fez varrer do seu território os cultos idólatras e pagãos representados especialmente nos postes ídolos e nos altares dos Baalins. Para haver uma purificação, primeiramente, nós temos que fazer uma limpeza espiritual na nossa vida. Nós temos que retirar dela aquilo que realmente não agrada ao Senhor. Tirar da nossa vida ídolos que às vezes nem percebemos que estão ocupando o lugar de Deus. E esse coração purificado é que vai realmente agradar ao Senhor. Segundo tópico foi a restauração do templo. Como o templo faz parte, sempre fez parte, da vida religiosa e política dos hebreus, o segundo passo no reinado de Josias foi a restauração da casa de Deus, a casa do Senhor, a casa do seu Deus. Essa casa, ela tinha uma simbologia muito grande, desde que os hebreus saíram do Egito e adoravam o Senhor no tabernáculo, e depois Davi constrói, aliás, Salomão constrói o templo. Aí já tinha se passado muitos séculos e ele já estava precisando de muitos reparos, de muitos consertos. Então, o trabalho da restauração do templo vai ser feito por Josias, por intermédio de Josias, e teve 3 fases distintas muito interessantes. A primeira foi a arrecadação de recursos. Aqui no versículo, no 2 Crônicas 34:9, diz assim: foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado. Depois eles compram o material de construção. 2 Crônicas 34:11. Deram o dinheiro aos carpinteiros e edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas. E aí sim passa-se a execução da obra. O 2 Crônicas 34:13 diz: todos os levitas peritos em instrumentos musicais eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Olha que interessante aqui como que eles ficam
flexíveis, né, a outros trabalhos e a outros chamados de Deus. Né? O que nós temos feito, né, para unir a nossa família ou restaurar o culto dentro do nosso lar, como esse pessoal fez para restaurar o verdadeiro culto ao Senhor naquele tempo. O terceiro tópico de Josias, do seu trabalho, do seu reinado, foi a ratificação da aliança com o Senhor. A aliança que Deus havia feito com Abraão, irmãos, permanecia firme, estava de pé, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ela não caducara. Mas os seus princípios ainda eram válidos, mas o povo de vez em quando se esquecia disso e Deus fazia com que esse povo voltasse ao caminho, voltasse para ele, e às vezes isso pesava demais, era um alto preço. E o rei Josias, então, vai retificar os 3 princípios fundamentais da aliança com o Senhor. Eu vou ler aqui em 2 Crônicas 34, 31, e diz assim: E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez aliança perante o Senhor para seguirem o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração, com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. Daqui nós vamos tirar, então, os princípios que ele fez, que ele destacou, né? Primeiro, a submissão, seguir ao Senhor. Segundo, a fidelidade, guardar os testemunhos, os estatutos, né? Os mandamentos do Senhor. E, por último, a obediência, cumprir esses mandamentos. Os termos dessa aliança estavam fixados no livro da lei do Senhor dado por intermédio de Moisés. Era esse livro que estava perdido no templo. Naturalmente, o seu avô Manassés ocupara o trono e nunca, né, percebeu esse livro, até mesmo escondeu esse livro, de tantos atos maldosos que esse rei executou no seu reinado. Então, queridos, esse encontro do livro da lei vai mudar toda a história pessoal de Josias e do seu povo. Olha bem, quando ele encontra o livro da lei, quando eles trazem para o rei um livro que acharam perdido lá enquanto estavam mexendo na reforma do templo, o rei fica encantado, né, com as coisas que estavam escritas naquele livro e percebe com muita transparência como eles estavam distantes da vontade do Senhor. Então, depois que leram para ele, né, o livro da lei, no 2 Reis 22, 18, diz assim: Porém ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor de Israel acerca das palavras que ouviste. Porque depois que Josias recebe esse livro da lei, ele pede que o sacerdote consulte ao Senhor por ele. Então vem essa resposta da parte de Deus. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que eu falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que te recolherei a teus pais, tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre este lugar. Então, tornaram a trazer ao rei a resposta. Ele governou 31 anos, né, como eu disse, e ele foi lembrado por restaurar o culto a Deus, eliminar a idolatria no reino, além de ordenar a leitura do livro da lei ao povo. Periodicamente esse livro seria lido. Mas que livro é esse? Que livro da lei é esse? Nós sabemos que Moisés escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e que eles eram conservados, o Pentateuco era conservado dentro da Arca da Aliança, lá no tabernáculo, no Santo dos Santos. E agora, como que desapareceu essas pedras da lei, né, escritas através de Moisés? Como que isso desapareceu na história, sumiu? Não, os estudiosos debatem sobre o que teria sido exatamente o livro da lei que foi encontrado. A melhor hipótese é que ele tenha sido o livro de Deuteronômio, ou pelo menos uma obra que continha esse livro como parte
fundamental. Então, o livro da lei encontrado na época do rei Josias foi muito provavelmente Deuteronômio, embora alguns estudiosos considerem também que possa ter sido todos os 5 livros da lei, né? E o que o sumo sacerdote descobriu no templo de Jerusalém durante o reinado de Josias. Gente, seja como for, o que se sabe é que esse livro foi muito importante na sequência das reformas de Josias. Quando o livro foi encontrado, Josias teve ciência do seu conteúdo, ele entendeu que o povo havia estado em terrível rebeldia contra Deus e por isso seria alvo do juízo divino. Então, rapidamente, ele pediu que o Senhor fosse consultado, ele queria ouvir um parecer profético e, na ocasião, eles vão consultar a profetisa Hulda. Você não conhece ainda a profetisa Hulda? Estude sobre ela. Muito interessante a participação dela na história de Israel. E a mensagem de Deus através de Hulda esclarecia então que o povo realmente seria castigado devido ao pecado. Porém, tal castigo seria adiado para após os dias de Josias, visto o seu arrependimento sincero e zelo para o culto a Deus. Então, Judá renova sua aliança, né? Houve em Judá a renovação da aliança, a centralização da adoração em Jerusalém, como sempre tinha sido e foi abandonado, e a purificação da nação com a eliminação de toda forma de adoração pagã. O rei Josias também organizou a maior celebração da Páscoa desde o tempo dos juízes. Ele voltou a fazer com que a nação se lembrasse da sua história, do seu passado, do que Deus tinha feito por eles. Antes dele, o rei Ezequias também promoveu uma reforma e celebração da Páscoa, porém a reforma liderada por Josias foi mais completa e extensa. Apesar de tudo isso, o profeta Jeremias deixou claro que tais reformas foram apenas superficiais e temporárias, ou seja, não houve no povo um arrependimento genuíno e duradouro, inclusive com o povo voltando rapidamente à idolatria após a morte do rei Josias. É uma rebeldia, a história de Judá, a história de Israel, é uma rebeldia constante do povo contra o Senhor. Aquele sai da presença do Senhor, faz tudo errado, o Senhor dá o castigo, o Senhor traz de volta, eles começam tudo outra vez, daí a pouco todo mundo está lá na frente dos ídolos e de deuses pagãos. E como eu disse, o profeta Jeremias demonstrou apreço quando escreveu sobre a justiça durante o reinado de Josias. E nós vamos ver que no estudo anterior, quando nós falamos sobre Uzias, o rei que ficou forte demais, se sentiu forte demais, né? Esse Josias que nós estamos estudando hoje é o 6º rei após Uzias, quer dizer, há uma distância muito grande entre os dois. E nós vemos que foi totalmente diferente o reinado de Uzias. Queridos, tem uma coisa interessante que a Bíblia menciona, que ele era filho de Amon, que, como eu disse, não foi um rei que fez um reinado que agradou o Senhor, pelo contrário, ele começou a reinar com 8 anos de idade e na idade adulta ele restaurou o templo e promoveu a adoração a Deus. Guarda isso, renovando a aliança entre Deus e os israelitas. Ele foi o último rei de Judá fiel a Deus. Depois dele houve o exílio babilônico. Olha que coisa tremenda, né? Esse 4º item é o restabelecimento da Páscoa, que eu citei agora há pouco. Mas nós vamos ver realmente a grandeza e o significado desse acontecimento. A festa da Páscoa era e continua sendo a celebração mais importante para o povo hebreu. No contexto das Escrituras Sagradas, a Páscoa tem 2 significados. O significado histórico, que é a saída do povo hebreu do Egito. Isso é muito marcante para eles. E o significado teológico, que agora nós nos incluímos como cristãos, quando diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando João Batista faz essa afirmação, esse é o significado da Páscoa para nós. O restabelecimento da celebração da Páscoa no reinado de Josias, irmãos, mexeu em 3 coisas. A primeira delas, fez a unidade do povo. Em 2 Crônicas 35:4 ele diz: preparai-vos segundo as vossas famílias,
segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Vamos recordar, né, tudo que esses reis ordenaram ao povo e vamos fazer de novo como eles faziam e como deve ser feito. Segundo, despertou o espírito de adoração e reverência. Eles imolaram o cordeiro da Páscoa e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido das mãos dos levitas, que esfolavam as reses, tudo de acordo com o mandamento do Senhor na lei. E avivou a vocação sacerdotal. Então aqui diz assim, em 2 Crônicas 35:14, depois prepararam essas reses, né, que eram sacrificadas para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão, quer dizer, os descendentes de Arão. Sem dúvida alguma, o restabelecimento da Páscoa no tempo de Josias foi o ponto alto do seu reinado. Aquela celebração foi, acima de tudo, uma celebração messiânica. Olha que coisa linda, interessante. Bom, queridos, a história de Josias é tremenda, mas tem um detalhezinho que ficou para o final que é muito curioso. Vocês viram aqui que o Senhor falou que ele ia viver e ser sepultado com seus pais e que ele ia ser recolhido em paz à sepultura, né? Foi isso que a profetisa Hulda falou ao rei: você será recolhido a seus pais, será sepultado em paz, e os seus olhos não verão o mal que eu hei de trazer sobre este lugar. Mas vai acontecer algo interessante, que Josias vai dar um vacilo e ele quebra essa parte da profecia. Nós vamos ver aqui, queridos, que ele morreu precocemente. Essa que foi a história. Ele diz o seguinte aqui no segundo livro de Reis, no capítulo 22, que ele entrou em guerra com o faraó Neco do Egito. Ele não precisava ter entrado nesta guerra. Faraó Neco estava se juntando a guerrear contra outros povos e não exatamente contra Judá, não estava lutando contra Judá. Ele foi auxiliar os assírios na guerra com Arã. O Josias se sentiu inseguro, achou que o faraó Neco ia atacá-lo e ele entra na famosa Batalha de Megido. Não era para ter entrado nesta batalha, não ouviu a direção do Senhor. Entrou nesta batalha, morreu precocemente nesta batalha. Então, ele abreviou a sua própria vida com essa atitude impensada. E o próprio rei Neco admitiu que não estava em guerra contra ele, mas ele não acreditou nisso e achou que seria atacado. Então, queridos, ali ele quebra parte da profecia. Mas isso não tira o brilho do seu reinado, o brilho da sua dedicação, o brilho da restauração que ele promoveu na sua nação. Vamos fazer então agora as nossas considerações finais. O reinado de Josias é único em toda a história de Israel. Ele trouxe o povo de volta a Deus quando tudo parecia perdido. Ele restabeleceu antigos compromissos, deu a devida importância ao culto ao Senhor e removeu tudo aquilo que desagradava a Deus. Entretanto, a sua história teria sido diferente se ele não tivesse dado um passo fundamental logo no início do seu reinado. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, que é o nosso versículo-chave, né? Ele realmente ali deu uma guinada à vida dele. Ele não tinha exemplos na sua família, nos seus pais, nos seus antecessores. Provavelmente foi a sua mãe que o influenciou bastante. Josias, ele teve muitos conselheiros em seu reinado, mas sua grande virtude foi reconhecer que ele precisava se voltar para Deus e conhecê-lo pessoalmente. Conforme a Bíblia afirma, olha que lindo, 2 Reis 23, 25. Antes dele
Não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Ficou registrado nas Escrituras, né, como que o rei Josias teve um papel importante na história dos hebreus. Com Josias, nós aprendemos o segredo do sucesso, que está diretamente relacionado à nossa intimidade com Deus. Que lição preciosa desse menino que se tornou rei e vai modificar toda a sua história pessoal e a história de Israel. E eu posso trazer da história de Josias algumas aplicações para a minha vida pessoal. E eu gostaria de deixar aqui para nós refletirmos após esse estudo durante a semana. Minha intimidade com Deus fará toda a diferença em minha vida e na das pessoas que me cercam. E diante da palavra de Deus, eu devo me quebrantar e agir obedecendo prontamente. Nós só temos a ganhar quando nós fazemos a vontade de Deus na nossa vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Olha, irmãos, que o exemplo deste rei, Josias, fale ao seu coração. Se você puder reler a história dele no segundo livro de Crônicas, e que possa meditar, degustar mesmo, fazer uma leitura mais devagar, com mais calma, rever o estudo, os pontos que você ficou em dúvida, eu agradeço e peço suas sugestões. Deixa aqui para mim nos comentários, né, as sugestões que vocês querem fazer para os nossos estudos. Aqui a gente está concluindo, então, a nossa série de estudos Pessoas como Nós. Você tem uma playlist lá no YouTube, você pode clicar, todos os vídeos estão lá. Se você perdeu algum, se você deixou de ver algum, volte lá que estão todos gravados. E a partir da próxima semana, se Deus quiser, nós vamos começar um tema novo, diferente, agora baseado no Novo Testamento. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Amém.